Assim como todo o corpo, os olhos também envelhecem. E junto com esse envelhecimento aparecem algumas doenças, como a catarata. Vamos conhecer quais são as principais doenças oculares na terceira idade e como combatê-las. Vem aí o quadro Olho no Olho. Olho no Olho. Oferecimento CLDO e CCO, tratando seus olhos com excelência. A terceira idade e os seus problemas oculares. Esse é o nosso assunto do quadro Olho no Olho, que já está no ar aqui no Check-up. Comigo hoje o Dr. Juliano Pires, oftalmologista aqui do CLDO. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite, Natália. Tudo bem? Tudo ótimo. Doutor, do que essas pessoas da terceira idade reclamam mais? Quais são as queixas mais comuns aqui no consultório? Então, Natália, geralmente esses pacientes nos procuram com queixas de baixa visual, né? Então é aquele pacientezinho que já tem dificuldade para enxergar a televisão ou às vezes pegar um ônibus, né? Então eles começam nos procurando se queixando disso. E assim, uma das principais causas, né, dessa queixa é justamente a catarata, né? Catarata disparada. Geralmente a catarata. Então, principalmente aqueles pacientes com mais de 60 anos, né, eles se queixam bastante disso. Quando não, ressecamento ocular, né? Então aquela queixazinha do lacrimejamento, então aquela lágrima que sempre vai escorrendo, que apesar de falar contra olho seco, né, aparece assim um contraponto. Pelo fato de você dizer que o paciente está com olho seco e ele está com uma queixa de lacrimejamento. Então, mas na verdade o que a gente costuma dizer que é uma disfunção lacrimal. Então a disfunção lacrimal é também uma das causas muito comuns no consultório. Então esses pacientes têm alterações da produção lacrimal, então essa lágrima já não é produzida de uma forma adequada e também tem alterações na superfície ocular que fazem com que essa lágrima perca a sua qualidade também. Então, isso também é uma das queixas muito comuns no consultório, né? Essas queixas, doutor, também são inevitáveis, né? Acabam sendo inevitáveis porque o olho também envelhece. E aí vem as consequências, como o senhor falou, as pessoas reclamam da baixa visão, a opacificação do cristalino, que é a catarata, problemas que, infelizmente, acompanham a terceira idade. Justamente. É muito comum um paciente chegar aqui e dizer: doutor, pelo amor de Deus, eu não vou querer ter catarata, eu provavelmente não vou ter catarata. Mas isso daí, infelizmente, quem viver vai ter, né? Então a catarata nada mais é do que um processo de envelhecimento do olho. Do mesmo jeito que a gente desenvolve cabelo branco, ruga, é um processo natural do envelhecimento. Então, é o cabelo branco do olho. Justamente, é o cabelo branco do olho. Então, quem viver terá a sua catarata, né? E o ideal hoje em dia é que se procure um tratamento mais cedo. Antigamente a catarata era uma cirurgia muito complexa, com um risco enorme, os pacientes tinham que se internar no hospital, ficar uma semana deitado depois da cirurgia, e uma série de riscos, e a chance de perca da visão na cirurgia era muito grande. Então a gente geralmente esperava o paciente perder a visão para indicar a cirurgia de catarata. Hoje em dia tudo mudou. Então a gente tem novos aparelhos, novas formas de tratamento, lentes sofisticadas, que fazem com que o paciente tenha uma reabilitação visual muito mais rápida. Inclusive o advento do laser, né? O laser que tem uma aplicabilidade muito boa na cirurgia de catarata. Justamente, o laser realmente ele veio para nos ajudar mais ainda a tornar o procedimento muito mais rápido, muito mais seguro, né? Então, é o laser que faz o corte, doutor? Justo. O laser ele vai fazer algumas incisões e algumas etapas da cirurgia, né? Como a fragmentação, o fatiamento dessa catarata, né? Facilitando a aspiração desses pedaços, né? E também um corte na membrana capsular em que envolve a catarata. Então, fica uma cirurgia mais segura e mais reprodutível, logicamente. Então, você pega um paciente que foi operado hoje de catarata, no outro dia ele está praticamente, se não 100%, mas bem próximo disso.
Doutor, toda catarata precisa ser operada? Então, o que eu costumo dizer para os meus pacientes é que a catarata não é igual à cirurgia, né? Então, logicamente, você tem que ter alguma perca da sua qualidade de vista, né? Então, aquele paciente que ele tem sua catarata, mas já está tendo uma dificuldade para dirigir à noite, tem uma dificuldade de visualização, uma leve distorção da visão, aí realmente já tem uma boa indicação para a cirurgia. Então, tem pessoas que convivem bem com a catarata? Sim, desde que não tenha prejuízo à sua qualidade visual e não seja uma catarata já tão madura, você pode ainda acompanhando esse paciente, logicamente acompanhando com visitas mais próximas, né? Então, seria um paciente para você ver a cada 6 meses, né? Quem sabe até um pouco antes. E quando se ele mesmo perceber uma piora da visão, nos procurar mais cedo, né? Mas, assim, sempre deixando a cirurgia como uma opção. Certamente, o único tratamento hoje para resolver o problema da catarata é cirúrgico. Ainda não existe nada que substitua a cirurgia. Doutor, os sintomas são esses? Essa perda da visão, essa baixa de visão, essa visão turva? Então, o cristalino ele vai perdendo a transparência, ele vai ficando amarelado. Então, as pessoas vão começando a ter dificuldade para enxergar à noite, que é uma situação em que você já tem baixa luminosidade, e começa a ter uma distorção no contraste das cores. Então, geralmente, uma parede branca, por exemplo, ela não fica mais tão branca quando você tem uma catarata, ela fica meio amarelada, entendeu? E para quem tem alguma disfunção lacrimal, o tratamento também é um tratamento simples? Então, o tratamento ele é muito amplo, né? Então, geralmente, a gente começa fazendo uma reposição através de colírios, lubrificantes, podendo ir até chegar a um ponto de ter que fazer um procedimento cirúrgico em último caso, né? São procedimentos também mais avançados hoje? São cirurgias, digamos assim, plásticas, né? Em que você vai ter que fechar um pouquinho o olho, né? Ou tampar o canal lacrimal, entendeu? Enfim, são cirurgias que não exigem tanta tecnologia, mas que ajudam bastante o paciente, lógico, numa situação mais específica, mais grave, que não foi resolvida através de medicação. Doutor, os pacientes na terceira idade podem se beneficiar também das cirurgias refrativas a laser, por exemplo? Então, aí no caso da cirurgia refrativa já não cabe mais. Quando um paciente tem a catarata, o intuito, realmente, o objetivo é substituir esse cristalino. Então, com a substituição do cristalino, você consegue corrigir o grau desse paciente. Então, se ele tem lá um grau de... É uma melhora mesmo da visão. É uma melhora, sim, com certeza. A gente consegue hoje, nós temos uma ampla gama de opções de lente intraocular. Então, quando você tira a catarata, você substitui essa catarata por uma lente. Essa lente vai dentro do olho e essa lente possui um grau, né? Então, esse grau você consegue corrigir tanto a visão de longe e a visão de perto hoje em dia. Lógico, dependendo do tipo da lente. Não são todas as lentes que dão essa correção de longe e de perto. Então, há a necessidade de se implantar uma lente de melhor qualidade e com custos diferentes, né? Para isso existem vários tipos de lente, né? O que é a tecnologia, né? Como a tecnologia avança e como nos beneficia em relação à saúde, né, doutor? Certamente, a tecnologia e na oftalmologia, ela é realmente revolucionária, né? Então, nós podemos pegar... Cada congresso tem novidade, né? Sempre nós observamos novidades e, assim, a expectativa realmente é que, muito em breve, nós tenhamos aí condições de resolver bem próximo de todos os problemas visuais da população, né? Então, existe até uma visão de futuro de mais ou menos em 2020 nós consigamos resolver todos os problemas de visão da população em geral. Que coisa boa. E essas inovações, esses avanços você acompanha aqui no quadro Olho no Olho, sempre trazendo as novidades na área da oftalmologia. Para encerrar, doutor, retinopatia diabética. A retinopatia diabética tem mais uma relação, geralmente é um problema que acomete mais pacientes, lógico, como o próprio nome já diz, portadores de diabetes e já são diabéticos já com um certo tempo de doença. Então, não é comum você encontrar um paciente com diabetes que
com 1 ano de diabetes já tem retinopatia diabética. Geralmente são vários anos, 5, 10, 15 anos de descontrole, né, de uma diabetes já muito descontrolada para ele chegar ao ponto de uma retinopatia diabética. Lógico, se você tem uma glicemia muito descontrolada, esses problemas vão ser antecipados. Se você consegue ter o seu diabetes com a glicose bem controladinha, bem direitinho, tudo bem direitinho, logicamente que a retinopatia diabética vai ser, se um dia ele acometer esse paciente, vai ser num futuro muito distante, né? Ok, doutor, muito obrigada então por essas dicas importantes aqui no Check-up. Esse é o quadro Olho no Olho, hoje com o doutor Juliano Pires aqui do CLDO. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço.